Olá, tudo bom? A paz do Senhor. Hoje eu vou fazer um vídeo falando das coisas que aconteceram, das coisas que eu vi na internet. Fiquei o dia inteiro aqui parado, né, vendo alguns vídeos, né? Vou tentar lembrar das coisas que eu vi, né, sobre os assuntos. E vou começar a falar do vídeo que eu vi à tarde, né, do debate lá do canal lá que eu falei que eu ia ver o debate, né, no vídeo anterior que eu fiz, né, antes de começar o debate, que era sobre Ezequiel, capítulo 28, né? Daí tinha lá o Fábio Sabino e tinha mais umas 3 pessoas lá que eu não lembro o nome, né? Eles começaram a debater lá. O Fábio Sabino ele estava querendo saber sobre a questão que tem um versículo no livro de Ezequiel, capítulo 28, que fala da parte das mercadorias, né, dos mercenários, né, lá no texto bíblico, né, da, da ilha de Tiro, né, do rei de Tiro, né, e a ideia é que ali, né, os que eram contra o Fábio Sabino, eles estavam expondo que era a queda de Satanás, né? E o Fábio Sabino era contra, né? Quando eu li assim, né? Eu não sei se eu percebi isso, né? Mas eu já tinha lido já algumas vezes no passado, né? Esse capítulo, né? Eu nem assim. Pode ser que eu tenha visto isso, né? Mas hoje eu li de novo, né? O capítulo. Eu também não senti assim, né? Que seria uma queda de Satanás, mas lá tem a questão, né, dentro do capítulo, falando de querubins, né, e o Fábio Sabino querendo argumentar, né, que querubins não é Satanás, né, então mais ou menos foi nesse aspecto, né, mas aí eles citaram, né, esses opositores, né, do Fábio Sabino. Eles citaram um versículo, né, que estava em outro lugar da Bíblia que eu achei interessante, né? Eu acho que eu vou até usar ele aqui agora, né? Porque é um versículo que eu acho ele bem legal, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Que eu vou escrevendo, daí vai ficando bagunçado, né? Agora eu tô fazendo desse jeito, né? Porque eu comecei a fazer assim, né? Eu acho que é o espírito que tá fazendo eu escrever desse jeito agora, né? Só que eu não tô conseguindo achar porque fica muito bagunçado, né? Vamos ver aqui. Queda de Satanás. Eu já achei a parte aqui. Vamos começar aqui. Bom, eu comecei, né, antes de achar isso que eu tava falando, né? Eu sei que tá no livro de... Nossa, esqueci até o livro agora. Mas eu sei que eu escrevi aqui, né? Mas vamos falar disso aqui primeiro, né? Que a impressão que eu tive, né? Que eu já tinha falado no vídeo anterior, então eu não vou falar sobre isso, né? Eu vou continuar aqui. Eu sei que tá por aqui, né? A minha vista já tá ficando... Já tá ficando escura, né? Nossa, eu não tô conseguindo achar. Deixa eu entrar aqui no clima, né? Mas eu vou achar, né? Eu sei que tá por aqui, né? Porque como eu tenho que fazer... Eles vão falando, daí eu vou fazendo o esboço, né? Vou escrevendo, né? Então eu tenho que escrever assim, bem resumidamente, né? Então vamos lá, tem a queda de Satanás, Isaías 14, eles relacionaram também Ezequiel capítulo 28 com Isaías 14, né? Para provar a queda, né? Uns versículos que tem lá em Isaías 14.
Daí eu coloquei aqui. Vai. Eu vou falar sobre isso que eu escrevi aqui. Que no versículo 3, né? Do livro de Ezequiel 28, né? Ezequiel 18, 28. Pior que eu não escrevi aqui. Bom, eu vou falar, né? É 18 ou 28, mas acho que é 28. Que Lúcifer, né? Porque deu para entender que era Lúcifer que estava sendo exposto ali no versículo 3. Tem mais conhecimento que o profeta Daniel. Deus está falando isso no versículo 3. Daí eu escrevi assim: por isso que o Papa e o Edir Macedo adoram Lúcifer, né? Tem tudo a ver, porque eles mexem com ocultismo, o Papa, Edir Macedo. Eles mexem com a cabala judaica, o gnosticismo, o helenismo, que vem da Grécia, e várias outras religiões, né? Mundanas, né? Então, por isso que as religiões cristãs, elas estão contaminadas, as igrejas. Por quê? Elas estão contaminadas com o vinho da fornicação desses líderes religiosos que governam o sistema religioso, as igrejas cristãs. Por que eu estou falando isso? Porque lá no século XI até o século XV, quando só existia o catolicismo, né, que reinava, né, aqui na Terra, lá na Europa, existia o clero, né, que era dos padres, né? E daí surgiu alguns membros, né, da igreja que queriam fazer voto de pobreza, né? Eles queriam mudar, porque os líderes eram tudo ricos, né? Os papas, os cardeais, os bispos, né? Os que comandavam, né? A igreja católica, eles eram tudo rico, né? Eles viviam bem e o povo vivia tudo mal, né? Na ignorância, na doença, na pobreza, na miséria, nas epidemias, né? E daí apareciam as pessoas que eram da igreja, né? Que queriam fazer votos de pobreza. E o que aconteceu? Apareciam uns membros, né? Que eu não lembro o nome agora, né? Porque são muitos, né? E foram falar com o Papa e o Papa autorizou eles fazerem voto de pobreza, mas o Papa não autorizou umas outras coisas que eu não lembro agora. E depois eles acabaram sendo até queimados na fogueira, né? Porque eles estavam contra o papado, então eles eram hereges, né? Eles eram considerados como hereges, né? Como pessoas que tinham que morrer, né? Então aí a gente já vê, né? Essa queda de Satanás, né? Daí continuando, o meu ônus da prova é esse, né? Eu achei aqui, não tinha visto a parte de cima, né? Agora que vem, né? A questão do neófito, né? Porque aqueles dois debatedores, né? Citaram 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, né? Que fala de neófito, né? Que é justamente, vamos até lá para ler, né? A condenação das pessoas que entram na igreja e se tornam presbíteros, né? Que 1 Timóteo fala sobre esse assunto, né? O capítulo, né? De 1 Timóteo, né? Capítulo 3. Então vamos lá. Daí eles começaram a debater sobre isso, né? Mas eu vou falar mais o versículo e dar outras explicações e outras opiniões, né? Que eu não vou ficar narrando o debate, né? Do ponto de vista dos debatedores, porque eu tenho outros pensamentos, né? Eu só estou usando, né,
essas referências para a gente entrar num assunto que possa ser útil, né? Para quem gosta da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, né? Então, fui aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, eu vou ler o versículo, né? O versículo 6, está escrito assim: não, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Está vendo? Lá em Isaías, o debatedor, eu acho que ele foi muito bom, mas o Fábio Sabino não gostou, né, da referência que ele deu, porque o Fábio Sabino, ele gosta de ficar assim, né, enchendo o saco, né, querendo que só a opinião dele prevaleça, né, mas eu achei muito bom esse argumento do debatedor. Ó, não neófito. Neófito é aquela pessoa que entra na igreja e ela recebe Espírito Santo. Então, para ela não ficar soberba, né, achar que ela é melhor do que as outras, ela se torna neófito. Então, não pode acontecer isso, ó. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo, porque o diabo ele é soberbo, ele é orgulhoso. E esse rei lá de Tiro, ele também era, né? Então, foi interessante. Por isso que eu estou apresentando o meu ônus da prova, né? Eu não defendo posição acadêmica, né? Por que eu não defendo posição acadêmica? Porque eu não sou acadêmico. Então, eu defendo a posição do estudo bíblico livre, né? Conforme está escrito na Bíblia, conforme a pessoa lê e interpreta, né? Então, é um procedimento diferente, né? Por quê? Porque o Fábio Sabino, ele é cético, ele não acredita em possessão demoníaca, porque ele fica rebatendo toda hora que tem que ser conforme o olho carnal, não pode ser conforme o olho espiritual, aí fica difícil, né? Daí ele citaram o Zacarias 9:9. Não, aqui no caso de Zacarias 9:9 é outra coisa, né? Aqui já entra, acho que no outro debate que eu vi também, que estava muito bom também, que eram 3 homens assim que conhecia muito bem, com um rapaz, né, conhecia muito bem a Bíblia, com outro rapaz também que ele era muito esperto, né? E daí eles começaram a falar das 70 semanas de Israel, daí foi um debate legal, daí eu escrevi um pouco aqui, né, algumas coisas que eu achei interessante, né, que o rapaz ele estava achando que as 70 semanas de Israel já se cumpriram, e eu também acho que já se cumpriu, e os outros 3 homens lá que eram bem sábios, né, assim, eram bem estudiosos, né, eles são contra, né, como a igreja tradicional, né, acha que ainda falta um pedaço dos acontecimentos ainda, né. Então, o rapaz citou até aquela parte da Bíblia que Jesus estava descendo com um jumentinho e ele falou sobre Israel, né? Não sei se foi o rapaz, acho que foi até os três debatedores lá, né, experientes, que falaram sobre isso, que a semana 69 se cumpriu nessa época que eu relatei agora, que está escrito lá no livro de Mateus, né? Depois falaram de Daniel capítulo 9, para falar dos 7 anos, né? Essa parte dos 7 anos que eu não consigo entender, né? Que seria assim a metade de um tempo, né? Que está escrito em Daniel também. Mas acho que eu vou lá em Daniel 9 para a gente ler
para ver se tá escrito 7 anos, porque como eu fiquei prestando atenção no que eles estavam falando, daí eu peguei que a questão dos 7 anos está em Daniel 9, porque eu não sabia disso. Agora que eu escrevi aqui, por isso que é bom a gente ver o debate dos outros e ir anotando, porque a gente vai aprendendo também. Eu não sabia. Eu sei que existe os 7 anos, né? Que é o reinado do anticristo, né? Mas eu não sabia como identificar na Bíblia. Mas daí quando eles falaram isso, daí eu prestei atenção. Então vamos lá em Daniel 9. Só que eu vou ter que ler, né? Eu não li, né? Então eu não sei onde tá, mas eu sei que tá no livro, no capítulo 9, né? E o livro de Daniel, ele é muito difícil, né? Eu falei Daniel 9. Então tá escrito aqui a questão dos 7 anos, né? Vamos ver aqui se tá mesmo. Pelo menos eu vou ler os primeiros versículos, né? Vamos ver o que vai dar. Daí se não achar, porque são quantos versículos? São 27 versículos, né? Então é muita coisa, né? Vou começar do versículo 1. Acho que eu vou até assim batizar, né? Vou até escrever aqui, vou batizar esse vídeo como sendo os 7 anos do reinado da besta, né? Vou escrever aqui, ó. Vou escrever o título do vídeo. Daí, quando eu for... Se eu lembrar, né? Quando eu for postar amanhã, daí acho que eu vou escrever isso, né? Título. Vamos lá. Daniel 9. Vou pôr assim, Daniel 9. Vai ser legal então, hein? Esse vídeo aqui, vamos ver. Daniel 9. Eu faço tudo de improviso, assim, sabe? Eu pego já... Eu nem fico procurando, assim, sabe? O que eu vou falar no vídeo? Eu já pego e já vou falando, e daí já vou vendo aqui, já vou colocando as questões, né? Do que eu tô falando. Eu faço assim, é bem mais legal. Daí eu fico à vontade, né? Vou por aqui, Daniel, 2 pontos também. Daí vou por assim, os 7 anos do reinado da besta. 7 anos, porque todo mundo fala desses 7 anos, né? E eu tô querendo saber disso também. Para ter mais informação, para me conhecer sobre o assunto. Então eu já sei que está em Daniel 9, porque aqueles homens lá, eles eram bem estudiosos, né? Então é uma referência, né? Então, 7 anos do reinado da besta. Do reinado, já sabemos que é do anticristo. Reinado, eu vou pôr aqui, da besta. Vou pôr assim o título desse vídeo. 7 anos do reinado da besta. Daí eu vou pôr aqui entre parênteses, anticristo. Porque não pode ser de Cristo, né? Porque eu vi uns argumentos, né? Porque esse rapaz estava querendo dizer que Jesus Cristo era ele que ia fazer guerra, né? E os outros debatedores mais experientes estavam falando como que Jesus Cristo vai vir aqui na Terra para fazer guerra. Bom, tem uns versículos que eu vi em Apocalipse, por exemplo, que eu tô me lembrando que vai ser tipo a ira, né, de Deus, né? Sobre os homens, né? Vai ser o julgamento, né? A justiça, né? Vai ser o julgamento, né? É assim que funciona, né? Então, vamos lá, vamos ver essa questão dos 7 anos para não ficar muito complicado, né? Agora a questão aqui é 7 anos. Vamos analisar aqui. Capítulo 9 do livro de Daniel. Versículo 1. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus.
Eu estava vendo, acho que ontem, né, um documentário falando sobre a questão, né, dos medo-persas. Era um documentário legal. Daí eu comecei a aprender umas coisas que eu não sabia, né? Eu acho que eu posso até falar aqui agora, ó. No caso dos medos e dos persas, acho que foram eles que derrotaram os babilônicos. Por isso que está escrito aqui, no ano primeiro de Dário, o Dário se tornou rei ali da região da Babilônia, ali daquela região ali, né, dos semitas, né, porque os árabes são semitas. Nesse documentário eu aprendi isso. Os babilônios eram semitas, os judeus israelitas eles eram semitas. Por isso que é bom ficar assistindo os vídeos na internet. A gente vai aprendendo, daí vai abrindo a cabeça para a gente entendendo. Na hora que a gente for ler a Bíblia, a gente vai entendendo os pormenores. Ó, no ano primeiro de Dário, filho de Assuero. Daí ele é da linhagem dos medos. Os medos eles ficavam nas montanhas. E o documentário eu vi só uma parte, porque ele era muito grandão, né? Então eu vi só o começo. Eu achei muito interessante. O documentário no começo foi legal porque, deixa eu ver se eu me lembro. Todo mundo acha, eu esqueci qual povo que é. Que esses medos aqui, por exemplo, os persas, eles são da linhagem do filho de Noé, lá com a escrava, lá, eu sempre esqueço o nome dele. Ai, agora deu de esquecer, né? Não é Samuel, é... Ai, agora esqueci o nome dele. Porque tinha o Isaac e Ismael. Mas no documentário demonstrou num versículo da Bíblia, na hora da... como é que se fala? Da árvore genealógica, que os medos e os persas, eles entraram na linhagem dos semitas. Eles entraram na linhagem de quem mesmo? Nossa, esqueci, mas eles entraram na linhagem acho que da descendência não de Ismael, de Isaac. Né? Mas aí é uma coisa difícil, daí eu fiquei assim muito interessado. Mas eu não sei explicar direito agora, eu acho que vou ter que rever de novo, né? Para mim poder falar melhor sobre isso, né? Mas é mais ou menos por aí. Eu consegui entender essa linhagem, né? Mais ou menos, porque eu não estou conseguindo explicar direito agora. O qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Eu acho que tinha os caldeus também na conversa, né? Porque agora eu falei dos medos, né? Os medos eram os caldeus, né? Acho que estavam falando dos caldeus mesmos, né? Porque eu confundia babilônico com os medos e os persas, mas tem diferença. Eles são ali da mesma região, mas a linhagem, a descendência deles é diferente. Agora eu consigo entender porque eu estou fazendo esse aprimoramento, né? Porque a gente vai vendo os vídeos e vai tentando prestar atenção, né? Daí a gente vai aprendendo, né? Daí é super legal, né? Então vamos continuar agora, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado. Tá vendo? Era o primeiro ano do rei Dário, né? Que o rei Dário, ele era dos medos, né? Daniel, ele estava ali preso, né? Na Babilônia. Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos... Será que é o número da besta, o número dos anos? Porque tá falando o número aqui. Eu lembrei da marca da besta, né? Vamos ver aqui. Entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor
ao profeta Jeremias, pode ser que o profeta Jeremias, o profeta Isaías sejam conterrâneos de Daniel, né? Essa informação eu não sei identificar muito bem, né? Em que haviam de cumprir-se, tá vendo? Cumprir-se as desolações de Jerusalém. Nossa, aqui nós está vendo, ó. Aqui dá para entender um assunto específico, ó. Ó que legal, ó, as desolações de Israel. Então fala das 70 semanas. Então deve, com certeza, estar ligado às 70 semanas de Israel. Essa parte aqui da Bíblia, de Daniel capítulo 9. Olha só, vamos continuar, ó. Era de 70 anos. Olha só, apareceu a mensagem, 70 anos, ó. 70 semanas de Israel. Só que os cálculos eu não sei fazer, eles fazem uns cálculos muito estranhos lá. Não sei se está certo, está errado. Eu também não vou ficar falando, eu vou confiar. Porque eu não sei, né? Porque a gente não pode confiar em homens, nem ser humanos, né? Por isso que a gente tem que se dedicar na Bíblia, né? A gente tem que ouvir eles falando e depois a gente pega a Bíblia e tenta, né, raciocinar se tá certo ou tá errado o que eles estão falando, né? Eu sei que é difícil, porque eles ficam falando umas coisas que até eu não entendo, né? Mas eu tento pegar assim, para mim não ficar tenso, nervoso, eu tento pegar assim as coisas que eu já sei, as coisas que eles estão falando, se eu vou conseguir entender. As coisas que eu não tô entendendo, eu nem ligo. Eu fico ouvindo, mas eu nem ligo, sabe? Assim, eu nem fico assim preocupado. Mas aqui, ó que legal esse versículo 2 aqui. Vamos analisar ele agora, ó. Versículo 2 do capítulo 9 de Daniel. No primeiro ano do seu reinado. É que aqui eu não tenho também uma tabela de tempo, né, para ver. Mas aqui a data disso que está acontecendo, assim, pelo meu cálculo, assim, e a minha experiência, né, aqui da Bíblia, e Daniel, ele estava preso, estava cativo 500 anos antes de Jesus ter nascido, né? Então, faz 2.500 anos que aconteceu isso aqui, que eu tô lendo agora, esse período aqui. Então, aqui, com certeza, é 500 anos. 500 anos antes de Cristo, né? Então, nós já temos uma referência de tempo aqui, ó. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, ele estava usando os livros. Que livros é esse? Deve ser o livro do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, né? Que o número dos anos, tá vendo? Agora é difícil, né? Mas vamos lá. Está falando do número dos anos. Então é contado por anos. Tanto é que a última palavra aqui no versículo é 70 anos, né? E eles falam mais ou menos assim, que... Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Uma semana vale como um ano. É uma coisa assim, eles usam assim essa teoria, sabe? Deixa eu ver se eu consigo lembrar. 70 semanas. Não, aqui tá 70 anos, né? Eu falo 70 semanas porque tem partes da Bíblia que eu acho que fala 70 semanas de Israel. Acho que é isso mesmo. Cada semana vale um ano, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Mas vamos continuar. Por isso que eu acho difícil, né? Falar sobre isso, né? É só para quem estuda bastante, quem entende, né? Mas como a gente também quer aprender, né? Então, vamos continuar, né? Que o número dos anos de que falara o Senhor, com S maiúsculo, ao profeta Jeremias. Então Deus falou para o profeta Jeremias o número dos anos. Será que tem a ver com a marca da besta? 666?
666. É um número, né? O número dos anos, né? Vamos lá. Não tô assim correlacionando nada, né? Só tô pensando assim alto, né? O número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, daí tem que ler o livro de Jeremias, né, para saber sobre isso, mas eu não sei aonde tá, porque o livro de Jeremias tem muitos capítulos, ele é muito grande, em que haviam de cumprir-se, haviam de cumprir-se, está relatando o cumprimento de alguma profecia. Vamos ver qual que é a profecia. As desolações de Jerusalém. Está vendo? Então aqui nós estamos analisando, já temos assim um enfoque do que eu estou falando. É analisar, né, o cumprimento das profecias da desolação, da destruição de Jerusalém. Então isso já aconteceu realmente. Se a gente for ver assim no modo bem mais simples, né? Aconteceu no ano 70, né? Que o imperador Tito, lá de Roma, foi lá e destruiu Jerusalém. Então deve ser isso que está falando aqui. Mas só que os eruditos, né? Eles acham que ainda vai acontecer a destruição de Jerusalém, que faz parte das 70 semanas de Israel, esses 70 anos aqui. Agora, não sei se tem diferença ou é a mesma coisa, mas é mais ou menos nesse sentido que nós vamos ler agora. Era de 70 anos. Aqui é para datar esse acontecimento, quando que Jerusalém foi destruída. Jerusalém, na história, foi destruída 2 vezes, né? Na época que os babilônios foi lá e destruíram, né? E prenderam o povo de Israel, né? E levaram em cativeiro. E essa segunda vez agora, no ano 70 depois de Cristo, né? Então deve ser isso mesmo, 70 anos, 70 semanas. Daí eles vão correlatando em vários outros pensamentos. Mas vamos continuar nesse aqui, que é a única opção que nós temos agora. Versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, com S maiúsculo. Senhor Deus, com D maiúsculo. Senhor Deus, para o buscar com oração. Viu? É sempre importante, né? Buscar a Deus com oração, como o profeta Daniel fazia. Aqui é muito importante a gente ficar pensando essas coisas na hora que a gente está lendo. A gente vai aprendendo o que nós temos que fazer para adorar a Deus, buscar Ele em oração. Como está escrito aqui no versículo 3, como Daniel fazia, para o buscar com oração e súplicas. Suplicando, igual Jesus fez antes de morrer na cruz. Súplicas. Então nós temos que guardar estes termos aqui que eu estou lendo, que faz parte do evangelho do cristianismo. Para o buscar com oração e súplicas, com jejum. Temos que fazer jejum? Então, aí são coisas assim que nós temos que analisar friamente, mas não é o caso agora. Mas quem quiser fazer jejum pode fazer, tem vários tipos de... assim, na minha opinião, tem 2 tipos de jejum, né? Mas pode ser que tenham mais também, né? E saco e cinza. Nessa época, a tradição, a cultura, né, do povo judeu, quando eles queriam buscar a Deus, então eles tinham que se humilhar. Então eles se vestiam de saco e de cinza.
essa cinza, essa palavra cinza, eu tinha até conseguido entender uma vez agora há pouco tempo, mas eu acabei esquecendo. Mas cinza deve representar assim quando a gente está deprimido, sabe? Tá amargurado, tá arrasado. Por isso que está escrito assim: nós devemos buscar a Deus com oração, súplica, jejum e saco e cinza. Quando a gente estiver triste. Tanto é que tem um antídoto para a gente resolver essa parte da tristeza lá no Novo Testamento, né? Que fala em algumas partes, no livro em 2 Coríntios, sobre a questão de tristeza, né? Para poder substituir as cinzas, né? Então aqui nós podemos substituir a cinza, o saco, o jejum, as súplicas nem tanto, e oração nós não podemos substituir. Faltar, né? Deixar de orar, né? Isso que eu estou querendo dizer. A oração é importante, porque no Novo Testamento tem vários versículos falando sobre oração. Agora o jejum já é contestável, né? Aí já é mais um costume, uma tradição judaica israelita, do povo judeu israelita. Por isso que eu estou falando, vai depender do assunto que nós estivermos falando, jejum ou não, né? Acho que isso não influencia muito, né, hoje em dia para os cristãos, né? Essa é a minha opinião, é o que eu sinto, né? Por exemplo, o jejum que eu acho que é o correto, que nem aconteceu comigo, eu perdi tudo, fui morar na rua, daí eu tive que jejuar, porque não tinha comida, não tinha nada, eu dependia das pessoas, ainda dependo, eu quero espirrar, pra poder comer, coisa e tal. Mas antes eu dependia muito mais, que antes eu não tinha dinheiro, agora eu tenho um pouco de dinheiro, então eu não preciso ficar pedindo. Então esse que é o jejum que eu tô querendo dizer. Não é aquele jejum que você tem as coisas, você pode comer, você tem dinheiro para comprar e depois você não faz isso porque você quer fazer um jejum. Daí eu chamo de jejum forçado. Entendeu? A lógica do pensamento. Agora o jejum que eu fiz, não, esse jejum que eu fiz foi agradável a Deus, porque eu não tinha nada e me comportei na medida do possível. Por isso que eu fui recebendo as bênçãos, as pessoas iam me ajudando, por isso que eu não passei muita fome. Então esse é o verdadeiro jejum que eu tô mostrando, porque é uma experiência que eu tive que agora eu posso relatar e mostrar para as pessoas a diferença do jejum espiritual e o jejum carnal. Entendeu? Esse jejum que eu passei foi espiritual e ao mesmo tempo carnal, porque eu passava fome. E o jejum carnal é aquele que também está escrito em Isaías, por exemplo. Porque o jejum carnal pode ter alguns algum, alguns sentidos diferentes também. O jejum carnal de Isaías é aquele jejum que Deus gosta muito, que é o jejum verdadeiro. Eu não sei se está escrito verdadeiro ou santo ou puro. Está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 58, se eu não me engano. Capítulo 58, acho que tá por ali. Que fala que é o jejum que as pessoas que têm condição têm que ajudar, dar comida, dar moradia, deixar a pessoa morar dentro da casa, dar comida, dar abrigo, dar cobertor para as pessoas que não têm casa. Mas isso ninguém faz, né? Mas esse que é o verdadeiro jejum que está escrito lá em Isaías 58, né? Mas enfim, eu não vou, né, ficar assim falando muito a respeito disso, porque cada um tem seu pensamento, seu ponto de vista, né? O meu pensamento é esse. Vou dar agora para eu não ficar nessa questão de que eu tô querendo
como eu posso dizer, tô querendo reprimir, né, as pessoas. Aconteceu comigo, né? Mas eu vou dar a minha versão, né? Assim que eu vim morar pra cá, daí tem um cara que assim que eu conheci, assim que eu comecei a conversar com ele na rua. Daí ele se tornou morador de rua. Daí ele já estava sabendo que eu ia morar numa casa, que ia começar a receber o dinheiro do governo, porque eu sou interditado pelo juiz. Daí ele começou a se aproximar. Daí eu ficava conversando com ele pelo WhatsApp, assim, de vez em quando. Eu dava um pouco de atenção para ele, mas eu já vi que o cara já estava querendo, né, se aproveitar, porque quando eu estava lá na rua e ele tinha casa, né, só uma vez foi quando eu conheci ele, ele passou por lá, eu conversei um pouco com ele, né, lá na barraca onde eu morava. Depois eu nunca mais vi o cara, nunca mais vi o cara. Depois que eu já estava quase para vir aqui para dentro de casa, que ia comecei a receber o dinheiro, né, do benefício. Daí ele começou a se aproximar muito, assim. Daí quando eu vim morar na casa, daí ele veio pelo WhatsApp, já estava querendo saber onde eu morava, que ia vir fazer uma visita. Tá vendo? Daí eu peguei e cortei. Cortei. Daí outro dia, esses dias eu vi ele lá na estação lá do terminal de ônibus. Acabei cruzando com ele, daí ele me viu, veio falar comigo. Daí ele ficou falando assim, daí eu já vi assim que ele tava meio que umas conversas até que tava querendo, sei lá, saber onde eu morava novamente. Daí eu fui cortando assim, dei uma desculpa, já fui saindo, sabe? Já fui, né? Entendeu? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, tá vendo? Ah, então você agiu errado, porque você tinha que pegar o cara, trazer pra sua casa e deixar ele morar aqui? Negativo. Porque primeiro, tá certo que ele parece que ele lê a Bíblia, ele ficava mandando aquelas mensagens dos filactérios, né, que são caixinhas de passagens bíblicas, né, através do WhatsApp, no meu WhatsApp, né? Ele fala sobre a igreja, ele tem conhecimento assim, né? De um cristão. Não importa o nível que ele tá, né? Mas aí que tá o problema. Na minha visão, pelo que eu conversei com ele, né? Por algum tempo, eu vi que assim, ele é uma pessoa desviada, assim, porque para os outros ele mostra ser santo, mas na vida particular dele dá a impressão que ele assim não tá assim do jeito que ele mostra, né, que ele é para os outros assim, a aparência dele exterior, a aparência interior dele que tá deixando a desejar. Eu senti isso pelas conversas dele, pelo modo de vida. Teve um dia que eu tava lá na barraca, ele pediu para mim deixar ele colocar as malas dele lá. Daí eu comecei a dar um monte de desculpa também, porque eu fiquei, sabe quando a gente tem esse sentimento que a pessoa não é aquilo que ela tem que ser, mas finge que é? Então eu tava assim. Eu também não deixei não. Dei um monte de desculpa, mas eu não deixei ele pôr também as malas lá dentro da minha barraca. Tá vendo? Então, eu tô fazendo certo. Se eu deixo o cara botar as malas dele dentro da minha barraca, trago o cara aqui pra morar aqui, onde eu moro, tô com 2 quartos vazios, sala, cozinha. Aqui quem mora é só eu e a minha cachorra, a minha amiga. E tem uma cachorra também que eu tô cuidando aqui por algum tempo, que tá ali no quintal, protegida, tô cuidando dela. É só isso. Eu tenho aqui minha casa, ó, tô sossegado. Se eu boto um cara desse jeito aí, se fosse um cara mesmo assim que tivesse a mesma, como eu posso dizer, o mesmo ímpeto que eu tenho, seguir os mesmos padrões que eu sigo, bíblicos, morais, como eu posso dizer, morais, esqueci os outros gêneros agora, éticos,
condizentes com o meu pensamento, aí tudo bem. Mas é que nem eu falei, eu tenho que montar a igreja e ter um alinhamento 100% com a pessoa que quer participar. Nós temos que ser igual carne, carne e unha, né? Unha e carne, né? Vamos dizer assim, né? A gente tem que se entrosar em tudo, entendeu? A gente tem que concordar em tudo. Daí eu boto esse cara que eu tava achando até que ele tava assim, né? Vou falar a verdade, tá querendo dar em cima de mim, assim, tava querendo ter alguma coisa esquisita. Pera lá, né? Aí não, né? Se eu tive essa visão, ele se insinuou desse jeito, então eu tenho que cortar na hora, então tá errado. Entendeu? Qualquer coisinha nesse sentido, a gente já tem que se prevenir, o prudente, né? É o prudente. Então eu cortei na hora, então eu tô dentro, tanto é que Deus e Jesus está me abençoando. Se eu tivesse errado, eu estaria com sérios problemas agora, só porque eu cortei o cara, cortei ele, não permiti que ele viesse morar aqui, daí Deus e Jesus vai me punir agora, porque eu não tô ajudando um irmão. Precisa ver se ele é irmão de verdade. Eu tô falando que não é. Por causa desses problemas. Se fosse uma mulher, aí já seria mais fácil, mas também precisa ver muitas coisas também. O comportamento da mulher, a atitude da mulher, o pensamento. Aí tinha que ver tudo isso. Então é muito complexo, muito complicado. Então, partindo desse pressuposto, vamos continuar aqui. O assunto, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza, tá vendo? Aqui nós já falamos sobre isso. Versículo 4. E orei ao Senhor meu Deus e confessei, na palavra importante, e disse, ah, com exclamação, Senhor, com exclamação, ah, Senhor Deus, grande e tremendo. Olha como o profeta Daniel, ele se comunica, né, com Deus, assim, né? Ele tá vendo? Ele interage com Deus desta maneira aqui, ó. Exaltando a Deus, ó. Ah, Senhor, Deus grande e tremendo. Tá vendo? Então, hoje em dia as pessoas elas são muito apagadas, assim, sabe? Até eu mesmo, assim, sou muito apagado devido a vários fatores, tipo doença mental que eu tenho, e eu vejo isso nas pessoas também. Dentro das igrejas, né, pentecostais, eles têm muito fervor, né? Isso enquadra aqui nesse conceito que eu tô, né, desenvolvendo, né? E os especialistas, os que estudam a Bíblia, estudam um monte de coisa, já não tem esse argumento do fervor, né? Eles são muito frios, muito técnicos, né? Eu já prefiro ser da linha mais assim, metodista, né? Ser uma pessoa mesa, nem frio e nem quente, mas aí também eu não posso me estender muito nesse conceito, porque daí eu entro em rejeição lá em Apocalipse, né? Que Deus vomita os meso, né? Os que estão em cima do muro, eles, os mornos, né? E ele prefere os frios e os quentes. Então eu sou mais frio do que eu sou. Então eu tenho que escolher uma opção. Eu não posso falar que eu sou mais frio do que quente.
Então, ou eu sou quente ou eu sou frio. Então, eu sou frio, então. Eu me considero como frio, mas pelo menos eu tô dentro do perfil que Deus gosta, né? Porque tá escrito assim: Deus, lá em Apocalipse, ele prefere os quentes e os frios. E vomita, né? Rejeita os mornos, né? Os mornos é que são meio quente e meio frio. Então, a gente não pode se enquadrar nesse meio, né? Então, a gente tem que ser o da direita ou da esquerda. Eu sou da esquerda, né? Vamos dizer assim, né? Eu sou da esquerda. Não sei se eu vou relacionar com rico e pobre, né? Que os quentes é rico e os pobres é. Os ricos, os quentes é os ricos da direita e os pobres são os frios da esquerda, né? Porque daí eu vou estar assumindo que os ricos vão pro céu quando eu morrer. Que Deus vai perdoar eles. Não sei, porque eles vivem aqui uma vida que não é condizente com o que está escrito na Bíblia, os ricos. Não sei. Talvez acho que um ou dois no máximo. Se pegar um versículo da Bíblia que comprova isso que eu falei, um ou dois no máximo. Tem um versículo ali que Paulo fala, mas é o único versículo que eu vejo que entra nessa situação que eu falei agora. Que Paulo fala assim, que os ricos têm que tratar bem os pobres, têm que ajudar os pobres. Dá a impressão que Paulo não está falando nem bem nem mal dos ricos, mas também é só esse versículo. E eu não consigo achar ele mais. Eu também não fico lendo mais muito a Bíblia como eu lia, né? Eu fico mais assim, eu tô lendo, fazendo vídeo, né? Eu tô gostando mais de fazer desse jeito, né? Eu tenho que passar por esse versículo fazendo a leitura. Daí quando eu achar um dia, daí eu tento escrever e daí eu falo sobre ele. Eu sei mais ou menos onde tá. Tá no final de um dos livros, de um dos capítulos, que eu acho que foi Paulo que escreveu. Só que daí, uma vez eu fui tentar procurar e não achei. E eu não sei se eu vou conseguir achar fazendo a pesquisa com a inteligência artificial, né? Mas é um versículo muito bom, que eu precisava guardar ele aqui, deixar ele anotado aqui para quando chega sempre essa hora eu poder desenvolver ele. Mas vamos continuar aqui, ó que interessante. Que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Eu vou terminar aqui que eu estou um pouco cansado. Se eu continuar, eu não vou me sentir bem, né? Daí não sei se vai ficar bom, né, a conversa, né? Então é melhor parar e depois depois nós vemos o que nós fazemos, né? Então o vídeo de hoje foi isso. Não conseguimos chegar, mas deu para dar uns pitacos na parte das 70 semanas, que aqui está escrito 70 anos, né? Eu sei que tem 70 semanas e 70 anos, então agora vamos ver se 70 semanas de Israel é a mesma coisa de 70 anos que está escrito aqui no versículo que eu li. Já temos já algumas referências para continuar falando disso nos próximos vídeos, se eu conseguir expor de novo, né? Porque é tanta coisa para falar, né? Cada dia vai aparecendo uma coisa diferente, né? E o último vídeo que eu vi foi muito bom, que o pastor estava pregando lá na igreja, daí falou um monte de coisa agora, né? Da vinda de Jesus Cristo para o arrebatamento. Daí ele citou bastante coisa que eu fico falando aqui, da marca da besta, da política, da economia do mundo. Nossa, ele falou tudo que eu tava pensando, ele falou, né? Achei bem interessante, até coloquei naquela parte lá do canal, né? Que é os vídeos que a gente guarda, né? Que são de outras pessoas, né? Tá no canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.